responsabilidades. E relativamente à Termalistur, os senhores estão a fugir desde a primeira hora, conforme diz o povo, com o rabo à seringa, porque efetivamente têm razões para o fazer. Não querem assumir a verdade, querem de alguma forma sonegar a verdade através da remessa tardia dos documentos e depois a gente vem confirmar exatamente aquilo que eu disse. E aquilo que eu disse é que esta remessa de documentos última tem, eventualmente, faturas de favor. Eu já estive a passar os olhos por algumas delas e quase que confirmo, vou abordar esta questão mais a fundo, quase que confirmo que há faturas de favor aqui. E havendo faturas de favor, isto pressupõe uma ilicitude que eu considero grave. Isto tem que ser provado para bem do sampedrense e para bem da empresa municipal, porque nós não podemos andar aqui a maquilhar ou a mascarar contas. As coisas têm que ser corretas. E, portanto, nós voltaremos a este assunto depois de analisarmos os documentos, conforme já devíamos ter feito se nos fossem entregues em devido tempo. Mas eu hoje ainda vou falar de outra coisa mais grave, acho eu. Os senhores têm que perceber que quando estamos a gerir, e não só, quer na parte pública, quer na parte privada, muitas vezes há muitos floreados, mas a verdade vem sempre ao de cima. E nós sempre afirmamos e continuamos a afirmar que o rigor e a transparência são condições sine qua non para um bom exercício de mandato em termos de organismos públicos ou mesmo privados. E pelo que sabemos, através de documentos que nos foram remetidos, houve uma estratégia concertada e combinada entre o Presidente do Conselho de Administração e os seus colegas da Administração, que funcionava como mero expediente relativamente a uma situação grave. Pelos documentos que temos na nossa posse, constatamos que há administradores da Termalistur, com ajudas de custo mensais, com pagamentos de milhares de quilómetros, em que esses administradores vão para reuniões em simultâneo, no mesmo dia, saindo à mesma hora, em carros próprios diferentes. Eu tenho aqui os documentos na minha posse. Isto é de uma gravidade extrema, a não ser que haja justificações plausíveis para isto. Aparentemente isto não passa na cabeça de ninguém. Como é que um vereador, como é que um administrador da Termalistur, dois administradores e eventualmente também o Presidente do Conselho de Administração, que é uma questão que também se pode averiguar, vão para, imaginem, para Orense, à mesma hora, saem à mesma hora, vêm à mesma hora e vão em carros separados e a empresa tem que pagar os quilómetros. Vão fazer o mesmo para Lisboa, vão fazer o mesmo para Santarém. Isto cabe na cabeça de quem? E como é que é possível um administrador que tem residência fiscal em Lisboa e residência profissional meta quilómetros à empresa de São Pedro do Sul para Lisboa, de Lisboa para São Pedro do Sul, quando reside em Lisboa e quando a reunião é em Lisboa? Isto passa na cabeça de quem? Eu quero explicações, aliás, nós queremos explicações sobre isto, porque isto, se não tiver explicações devidas, ou seja, eu começo a duvidar que muitas coisas se passam naquela empresa e por isso é que a situação é o que é. A situação é muito, mas muito grave. Porque, realmente, situações destas, até vamos imaginar que eram legais, vamos imaginar que isto até era legal, mas passa pela cabeça de alguém a empresa estar a pagar a duas viaturas particulares quando tem uma viatura da própria empresa para irem para o mesmo sítio e virem do mesmo sítio à mesma hora. E eu, para já, não quero adiantar outras coisas sobre isto. Eu espero que isto corresponda à verdade. Porque eu vou pedir, aliás, nós vamos pedir evidências destes documentos. Porque isto indicia, eu não estou a dizer, isto que eu estou a dizer é verdade, agora indicia que, efetivamente, a gestão tem problemas gravíssimos em termos daquilo que é a utilização dos recursos e dos dinheiros públicos. E, meus caros, eu acho que isto dá para os senhores membros do Executivo que aprovaram isto, aprovaram as contas. O senhor Presidente do Conselho de Administração validou todos os documentos, alguns até inacabados,
Para os senhores verem o que é que se passa, há documentos que têm que ser preenchidos dos dois lados e até nem são preenchidos. Como é que se paga? Um documento que nem sequer é devidamente preenchido. Isto é qualquer coisa que eu nunca imaginei que fosse possível. Portanto, isto carece de esclarecimentos muito claros, porque efetivamente, a confirmar-se, eu estou a dizer a confirmar-se, em termos de uso de verbas mal usadas, isto é óbvio, mas a confirmar-se estas situações que nós temos que apurar, eu acho que é em paralelo com as tais faturas de favor que eventualmente existem nos documentos que nos foram entregues. E falta aqui muitas outras coisas que também pedimos que ainda não foram entregues. Tal qual, e fique claro, pedimos uma série de documentos à Câmara Municipal, até hoje, e já lá vai para aí meio ano, e não nos foram entregues. Aquisição de viaturas, um processo de roubos de lenha, toda uma série de situações que pedimos. E a Câmara continua a sonegar estes documentos. Isto é inacreditável. Por isso não me venham falar em obrinhas, em obracas, em festas, em festinhas. Há muito dinheiro, há muitas situações, e o que é grave é a Câmara querer iludir os sampedrenses, é querer mentir a cada passo, no sentido de não se apurar a verdade e de evitar estes procedimentos. Não é normal, não é razoável que uma Câmara tenha, e a própria Administração da Termolegislatura, estes procedimentos. E para mais com a cobertura política do Executivo. Por amor de Deus, vamos ser claros, francos e honestos, porque eu acho que estas situações têm que ser totalmente esclarecidas. Seja aqui, seja noutras instâncias. Agora, têm que ser esclarecidas. Eu sei isso. Sr. Vereador, só lhe queria dizer o seguinte: o senhor é um homem completamente obcecado com a questão da Termolegislatura. Até me parece que o senhor será um cargo apetecível para si num estudo. Mas queria recordar, Sr. Vereador, o senhor está farto de fazer insinuações noutras reuniões públicas. Aliás, só faz essas insinuações sempre nas reuniões públicas, nas privadas nunca faz essas insinuações. E essas insinuações que o senhor faz, ditas uma vez, duas vezes, três vezes, isto é que mais mentiras, passam a ser verdade. É que as coisas tanto se falam. Eu acho que o senhor prove, e se provar e se tiver realmente factos, apresente os factos e avance com as coisas. Agora, deixe de falar, fala. Mas quer mais provas do que estas? Não, as provas, quer mais provas? Olha-nos ter provas aqui. Olha-nos ter provas. O senhor é responsável por ter mais. Os tribunais existem para isso mesmo. Sim, mas sim. Lá sobre ele. Mas estou a falar, o senhor falou, deixa-me falar. Tira-se mais Mas dizem que dentro da Câmara que não é que não é correto, não é? Eu estou a falar, o senhor agora faz favor de espera. Espera pela sua vez, se quiser. Agora, o que eu lhe quero dizer é o seguinte: mesmo com todas essas suspeições que o senhor está aí a colocar, o que eu lhe quero dizer é que mesmo assim, connosco, tivemos lucro 2 anos seguidos. E o senhor, sem suspensões, o senhor teve 500 mil euros de prejuízo em 2 anos, Sr. Vereador. E isso ninguém lhe tira. Sr. Vereador. O senhor, na administração da Termolegislatura, deu $500 mil de prejuízo à Termolegislatura e à Câmara Municipal. Eu não sei se isso também não seria um crime. Crime de mau gestão. Gestão danosa. E não vamos por aí.